Glória a Deus. Vamos continuar orando mais um tempinho. Papai querido, Deus Santo, Deus de mistério, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós entramos na tua presença neste momento para glorificar o teu santo nome, Pai, para te adorar. Senhor, para lembrar que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus além de ti. Que tudo nesta terra, Senhor, tudo de bom foi criado por ti. Ó Senhor, como tu és maravilhoso, tu é o Deus da vida, tu é o Deus criador, tu é o Deus que pode todas as coisas, o Deus onisciente, Deus onipotente. Ah, Senhor, como tu és maravilhoso, Paizinho. Ó Senhor, como é bom te adorar, te glorificar. Como é maravilhoso estar na tua presença, estar perto de ti, Senhor. Que privilégio, ó Pai, ter esse relacionamento contigo. Ah, Senhor, através de Jesus. Muito obrigado, Paizinho. Senhor, que nesta noite, Paizinho, o Senhor possa continuar, meu Pai, ouvindo a nossa voz e também falando conosco através da tua palavra, através, Senhor, de cada um de nós que aqui estamos. Nossos ouvidos, Paizinho, vão estar abertos para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Que as pessoas que aqui estão, Paizinho, estejam com o coração como uma terra fofa, estercada, pronta para ouvir da tua palavra, para receber uma porção a mais da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Paizinho. Que as pessoas que vão nos ouvir também pela internet, ó Pai, posteriormente, que possam, Senhor, receber essa porção dobrada da tua palavra, essa porção dobrada, ó meu Pai querido, que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos meditar um pouco, queridos, na palavra do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Nós vamos culto de jovem, ponto para jovem, aqui tem uns jovens, né? Eu sou um jovem de 60, o Zé Tarcísio é um jovem de 60, não é isso? O Luiz é um jovem de 60, não, Luiz? Menos um pouco. E aqui está um grupo de jovens que estamos aqui para meditar um pouco na palavra e vamos direcionar um pouco da palavra para todos os jovens de todas as idades aqui neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: Salomão pede a Deus sabedoria, é o título da minha Bíblia, e diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em teu lugar. Agora, pois, ó Senhor, Deus, confirma-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria, conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este povo tão grande? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda e honra, nem morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria, conhecimento, para poderes julgar meu povo, sobre o qual te pus como rei. Sabedoria e conhecimento te são dadas, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum outro antes de ti teve, e depois de ti nenhum haverá. Queridos, uma coisa muito interessante, Salomão, ele tinha por volta de 16 anos, né? E ele
faz essa oração ao Senhor. Há muitos fatos interessantes aqui nesse início, né, da vida de Salomão, na verdade a vida toda de Salomão, mas algumas coisas me chamam a atenção. É que Davi, queridos, tinha mais de 20 filhos. Só homens aqui são citados cerca de 19, uma filha pelo menos. Então mais de 20 filhos Davi tinha. E dos 20 filhos, Deus escolheu a Salomão. E a gente fica pensando, mas por que Deus escolheu a Salomão? O filho mais velho, né, ele quis, na verdade, ele quis o trono, né? Ele quis tomar o trono, né, que é o Adonias, porque ele era o filho mais velho e ele achou que ele tinha esse direito de assumir o trono como o filho mais velho, mas Deus não escolheu Adonias, Deus escolheu a Salomão. Então, desde o processo de escolha, nós já vimos assim uma coisa maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. E Deus não escolhe, queridos, não é o mais sábio, Deus não escolhe, não é o mais inteligente, Deus não escolhe, não é o mais rico, Deus não escolhe, não é o mais forte. Nós sabemos disso, um exemplo do próprio Davi, que Deus escolhe segundo o coração, né? O coração de cada um, segundo o próprio coração de Deus. Então a escolha de Deus é isso. Então se você às vezes é o menor da tua casa, o menor da tua rua, o menor do teu bairro, o menor da sua parentela, então não se preocupe, você pode ser, entre todos eles, você pode ser o escolhido de Deus para uma obra maravilhosa que Deus tem para fazer. E aqui Salomão foi escolhido para reinar sobre toda uma nação, queridos. Olha que coisa maravilhosa, né? Você ser o escolhido para reinar sobre uma nação. E hoje, a coisa mais linda ainda, hoje, que todos nós somos escolhidos por Deus para reinar, queridos. Olha só que maravilha. Agora nós somos feitos reis e sacerdotes. Todos nós podemos reinar, né, em vida. Então é muito, muito bom isso. Mas voltando aqui a Salomão, nós vimos que ele foi o escolhido de Deus. E na oração que está aqui em 1 Reis, capítulo 3, que também está falando do mesmo texto que nós lemos, você vai ver que na oração dele, no princípio, Salomão, ele usou de muita sabedoria na sua oração, não só em pedir sabedoria, mas veja bem, eu vejo que Deus se agradou, o que ele pediu, da forma que ele pediu, as coisas que ele pediu, mas Deus se agradou também como ele se aproximou de Deus. Olha o que ele diz aqui, 1 Reis, capítulo 3, versículo 7 também. Agora, pois, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem sei como entrar. Olha só o que ele está falando. E teu servo está no meio de um povo que elegeste, um povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Então, a primeira palavra aqui que eu vejo de humildade de Salomão, que para mim foi que abriu o coração de Deus, acho que até para a sua escolha. Ele com 16 anos, ele não era um menino, um adolescente arrogante, não era um aborrecente, vamos dizer assim, né? Ele demonstra aqui ser uma pessoa muito ponderada, uma pessoa muito centrada, e nessa oração ele demonstrou muita maturidade para uma idade de 16 anos, porque maturidade, queridos, uma das coisas de maturidade é você reconhecer que você não é nada. Maturidade é você aprender a viver 100% na dependência de Deus. Isso é maturidade, vamos chamar assim de maturidade espiritual. Então aqui ele já falou que ele era uma criança, era um menino, né? Como ele poderia governar? Ou seja, ele se colocou na total dependência de Deus para poder governar, para poder reinar. Ele reconheceu o estado que ele se encontrava. E muitas vezes, querido, nós tropeçamos, nós não conseguimos ir à frente, não conseguimos alcançar lugares altos, porque nós nos colocamos como soberba, como arrogante, a gente acha que é o tal, né? O jovem principalmente, ele tem, né? Eu fui jovem e sei como é, o adolescente se acha já que quer mandar nos pais, que sabe mais que os pais
né, e professor, já se acha já quase um deusinho, né? Um deusinho, vamos dizer assim. E isso, querido, essa arrogância, essa soberba, ela faz parte do nosso processo como ser humano, mas diante de Deus, ela impede ou atrasa ou retarda muitas vezes que as bênçãos de Deus cheguem até nós, a nossa casa, ao nosso lar. Impede muitas vezes que as nossas orações sejam até respondidas com rapidez, porque a Bíblia fala que Deus honra aquele que se humilha, né? E na verdade também diz que desonra aquele que se exalta, né? Então nós precisamos reconhecer a nossa inteira dependência de Deus, como Salomão reconheceu aqui. Nós precisamos reconhecer e viver na dependência de Deus. Isso agrada ao coração de Deus, isso alegra o coração de Deus, isso nos leva a lugares altos, querido, como aconteceu aqui com Salomão. Ele foi elevado a um lugar alto, né? E você veja bem, com 16 anos ele já soube lidar com uma competição. O irmão dele, o Adonias, quis tomar o lugar dele, e ele teve paciência, né? Deu uma palavra para Adonias, mas por fim Adonias não se conteve, não conseguiu, vamos dizer assim, perder essa preferência que o pai dele, que ele considerou que o pai dele, mas foi Deus que escolheu. Então nós somos, filhos, apontados por Deus, escolhidos por Deus. Nós somos uma geração inteira, né, escolhido por Deus. Você que está aqui na igreja, você que está nos ouvindo, você faz parte desses escolhidos, assim como Salomão foi escolhido para reinar em vida aqui nesta terra, reinar no mundo espiritual, para ser levantado por Deus, né? Seja como um pregador, seja numa profissão, né? Deus quer te honrar, Deus quer nos honrar, né? Porque alega o coração de Deus levantar os seus, desde que nós nos coloquemos na presença dEle, da maneira que agrade o coração dEle, que a gente esteja voltado para as coisas espirituais. Havia aqui uma promessa de Deus para Davi, que os filhos de Davi, o reinado dele ia passar para os seus descendentes, de geração em geração, desde que eles se permanecessem na sua palavra, na obediência, né? E nós sabemos que depois o próprio Salomão começou a sacrificar em lugares altos e permitir sacrifício, né? Uma mistura no seu reino, e isso fez com que casou com mulheres pagãs, isso fez com que essa promessa na frente fosse quebrada, porque eles quebraram primeiro a aliança com Deus, a promessa que eles fizeram com Deus, né? A família de Davi. E claro que essa promessa ela se cumpriu lá e se cumpre em Jesus, e está se cumprindo em nós, que o reino é permanente, está passando de geração, só espiritualmente falando. Mas nós precisamos, querido, para alcançar esses lugares altos, nós vivemos nessa dependência que nós estamos falando de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8 fala muito sobre isso. Nós sermos guiados, viver na dependência de Deus, reconhecer todo momento. Muitas vezes a gente pensa, queridos, que reconhecer essa dependência de Deus é para grandes coisas, grandes petições, grandes momentos. Não, viver nessa dependência de Deus é para todo momento, queridos. É em todo momento, nas pequenas coisas, né? Quando você vai tendo mais intimidade com Deus, você vai vivendo cada dia mais na dependência dEle, conversando com Ele, ouvindo a voz dEle, sendo dirigido por Ele, né? E quanto mais próximo de Deus que nós estamos, maior precisa ser a nossa santidade, né? E nós vamos vendo quão pequeno nós somos. Todos aqueles que se aproximam de Deus, ou se aproximaram de Jesus, né? Eles reconhecem quão pecadores nós somos, né? Foi o caso de Isaías, quando viu a presença de Deus. Ezequiel, né? Eles reconheceram a pequenez dele, né? O pecado deles. Pedro também, quer dizer, quando nós nos aproximamos de Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez. Então, muitas pessoas estão muito próximas na igreja, mas não estão próximas de Deus, porque se exaltam, se pensam soberbamente, né, achando que são alguma coisa, e sabe, irmãos, isso é muito triste, porque às vezes Deus quer tanto nos honrar, Deus quer tanto nos abençoar, Deus quer cumprir as promessas na nossa vida, mas essa forma de nos aproximarmos de Deus, né, sem santidade, ou seja, longe dEle, porque não tem como você estar próximo de Deus
né, e não reconhecer próximo de Jesus, o seu estado pecaminoso, o nosso estado pecaminoso, né? Então, quanto mais próximo, você vai falando assim, eu não sou nada, nada tenho, nada possuo, como essa oração de Salomão aqui, eu sou um menino pequeno, como eu vou julgar toda essa multidão e o povo escolhido de Deus, para estar aqui no altar, querido, para ministrar, para ser um pastor, sabe, a gente deveria pensar assim, todos nós devemos pensar assim, quão pequeno eu sou para estar à frente do povo de Deus, querido. Não importa ser um povo numeroso, ser um povo pequeno, não importa, né? Mesmo na sua casa, Deus te deu uma esposa ou um marido, Deus te deu filhos, né? Então é um sacerdócio. Olha que coisa maravilhosa, nós precisamos reconhecer e viver na dependência do Senhor. E viver na dependência do Senhor, queridos, não é viver com preguiça, né, deitado, de braços cruzados, não é saber que depende inteiramente dEle, não, é saber ouvir e buscar a direção dEle. E as pessoas falam, não, mas Deus nos deu inteligência, nos deu capacidade. Sim, queridos, vamos usar a inteligência, a nossa capacidade, né? Mas em primeiro lugar, mais importante que a inteligência, mais importante que a capacidade, foi o que Salomão pediu, é a sabedoria que vem do céu. Irmão, se você vai competir com alguém no trabalho, você vai competir com alguém no dia a dia, a vida é uma competição diária, né? Ao longo da nossa vida, você pode ter a inteligência humana, usar a inteligência humana, a sua capacidade, o seu estudo, né? E tudo que você fez, e estude mesmo, e busque mesmo, forme mesmo, isso é muito legal, isso é necessário, cresça mesmo. Mas, irmãos, se você buscar, em vez da só a inteligência, a sabedoria que vem dos céus, é diferente, queridos. Deus vai fazer você se destacar em tudo que você vai fazer. Aqui nós vimos Salomão se destacando, porque a sabedoria que ele recebeu veio do céu, a sabedoria que ele recebeu veio de Deus, e essa sabedoria, o livro de Tiago fala para a gente buscar a sabedoria, mas sem duvidar, porque quem duvidar não vai receber. A sabedoria vai estar disponíveis para mim e para você, queridos, né? A sabedoria do céu. E essa sabedoria vai te colocar em lugar alto, né? Essa sabedoria vai fazer com que você realmente se destaque no meio dos seus, no meio da sua parentela, no meio dos seus irmãos, no meio da casa do Senhor, entre todos, essa sabedoria que vem do céu. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas quem é você? Né? Você não é nada, de repente você busca de Deus a sabedoria, de Deus dá aquela sacada na sua profissão, aquela sacada em uma situação, em um fato, que as pessoas ficam de boca aberta. Onde você tirou isso? Com quem que você aprendeu? Né? É até difícil explicar, quase falar assim, não, eu aprendi com Deus, né? É difícil, mas é muito simples, querido. E como Espírito, olha só, nós temos um privilégio, além do que Salomão teve, e que essas pessoas do Antigo Testamento tiveram, né, porque eles se encheram do Espírito Santo, né, eles receberam o Espírito Santo, mas todos nós agora, não é um ou outro, todos nós agora que entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos Jesus, né, na pessoa do Espírito Santo morando dentro de nós, ou seja, toda essa sabedoria que está contida em Deus está dentro de nós. Então cabe a nós agora buscarmos, né, pedirmos essa sabedoria, né? Essa sabedoria, queridos, é claro que ela fala o temor do Senhor, temer a Deus, né? Então, quando você tem essa sabedoria, você teme a Deus, você sabe, né, como se comportar diante das situações, dos fatos. Você tem temor a Deus, isso eu posso, isso eu não posso, né? Mas essa sabedoria, ela também esconde ouro e prata, né? Então, assim, as riquezas também advêm dessa sabedoria. Deus pode te mostrar, pode te trazer riquezas. E qual a finalidade dessas riquezas? Não é finalidade de você se enriquecer, para gastar nos seus deleites, essas riquezas para estar disponível para a obra de Deus, né? Estar disponível para fazer a obra de Deus, para ajudar as pessoas, né? Para desenvolver a obra de Deus, para investir na obra de Deus, né? Isso sim você vai receber essas riquezas que está contido na sabedoria. Então, através dessa sabedoria, querido, nós nos destacamos. De repente você fala assim, meu Deus, como você está lendo a palavra e Deus faz uma revelação aqui, traz um entendimento, você fala, meu Deus, como isso, né? Então você ouve alguém falar, então essa sabedoria está disponível, e Salomão aqui com muita
inteligência, que vão chamar assim, uma sabedoria humana ainda, e depois ele recebeu a sabedoria de Deus. Ele não pediu a Deus riquezas, ele não pediu para matar seus inimigos, ele não pediu vingança, ele pediu sabedoria para governar. Ou seja, o que ele pediu estava dentro do propósito de Deus para a vida dele. Então muitas vezes também nós pedimos, não recebemos, porque nós pedimos para gastar nos nossos deleites, também significa gastar nos nossos propósitos, né? Porque o propósito meu particular, que não é propósito de Deus, é um deleite pessoal também. Então nós precisamos aprender a pedir as coisas de Deus, né, com sabedoria, e essa sabedoria, por exemplo, é pedir dentro do propósito de Deus. Qual o propósito que Deus tem para a sua vida, né? Aquilo que Deus tem para você. Então vamos pedir, né, para que Ele nos dê sabedoria para ser usada, né, dentro dos propósitos que Ele tem para você e para mim. Essa sabedoria, querido, né? Então, você alinhado com o propósito de Deus, com fé, né, com amor no coração, alinhado com Deus e buscando essa sabedoria, querido, nós vamos longe, né? Longe dentro do propósito de Deus. Nós vamos fazer que nem Paulo, né? Vamos chegar e alcançar, né? Terminar a nossa carreira, ou seja, chegar ao fim do propósito de Deus, que Deus tem para mim e para você. Então é hora, queridos, de nós buscarmos essa sabedoria de Deus com humildade, reconhecendo a nossa dependência de Deus, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo tão pecadores nós somos, mas que nós temos o perdão, né? Nós temos a Cristo, o sangue derramado sobre as nossas vidas, reconhecendo essas nossas fraquezas, mas agindo como um filho de Deus, não como um empregado, não como um servo de Deus, mas como um filho de Deus, né? Que tem a herança e que tem disponível essa sabedoria que Deus está nos oferecendo. Quanta sabedoria, né? A Bíblia fala do amor, olha que coisa linda, o amor de Deus, o amor ágape, fala de altura, de profundidade, largura, de comprimento, do amor de Deus. Olha só, aí as pessoas falam, não, eu tenho esse amor, olha só, mas o amor de Deus, ele é nessas direções. Então, quando você busca, Senhor, eu quero desse amor, eu quero dessa sabedoria em altura, em profundidade, em largura, em comprimento, querido. Então, isso é completude, vamos dizer, do amor, da sabedoria. É muito maravilhoso, querido, nós podemos ter essa disposição nossa e nós buscarmos, né? Mas como eu disse, como a palavra nos ensina, como a palavra nos instrui, como a palavra nos ministra, com humildade, reconhecendo essa nossa inteira dependência. Você que está aí nos ouvindo, você que está aí conosco hoje, né, e quer se destacar, aproveite essas lições da Bíblia, nessa sabedoria de Salomão, tá certo? Mas também não cometa os mesmos erros que Salomão cometeu, que outros da Bíblia cometeram. Vamos cometer os acertos, vamos ver os acertos deles e vamos caminhar e vamos ser honrados por Deus, que muitas pessoas hoje precisam de ouvir uma palavra, muitas pessoas hoje estão precisando de uma paternidade, muitas pessoas hoje estão precisando de uma irmandade, né, de irmãos para poder falar, para poder chorar. Então você vai ter uma palavra de sabedoria da Bíblia, né? Uma palavra do Senhor para poder aconselhar, orientar essas pessoas, direcionar, ajudar essas pessoas e ajudar os seus familiares e a ti mesmo, né? E em breve nós vamos estar, né, com essa sabedoria completa lá nos céus, junto com o Senhor, porque nós vamos nos fazer um só com Ele lá nos céus, né? Que Deus abençoe você. Essa foi uma palavra que Deus colocou em meu coração, né? Eu estava vindo para cá, Deus colocou essa palavra em meu coração e quis compartilhar com os irmãos, que os irmãos possam ter um coração tão sábio e entendido como Salomão. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e fazer uma oração final. Amanhã nós teremos o culto às 18h30 e contamos com os irmãos. Aqueles que trouxeram as suas ofertas, quiserem deixar na frente, ao terminar a oração, fiquem à vontade. Amado Deus, poderoso Deus, nós te adoramos, te bendizemos, ó Pai, te agradecemos por essa porção de sabedoria que o Senhor ministrou em nossos corações hoje, ministrou em meu coração, Pai.
Muito obrigado, Senhor, que a minha porção seja dobrada de sabedoria hoje, que a porção dos irmãos seja dobrada, que você venha dobrar a nossa sabedoria, Pai. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo, que a nossa mente, meu Pai, venha ser preservada da imundície do mundo, do pecado, que a nossa mente, meu Pai, seja uma mente vigorosa, meu Pai, até o fim da nossa vida, meu Pai, porque é Tua promessa. Então, meu Pai querido, preserva a nossa mente, preserva o nosso conhecimento, preserva a nossa inteligência e nos encha da Tua sabedoria para que possamos ajudar a muitos e a nós mesmos, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga: está terminado, queridos.